Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta. É um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que nós venhamos chegar, nosso muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Nós precisamos descentralizar essa confusão toda, essa balbúrdia que nós estamos vivendo hoje, e nós não sabemos como resolver isso. Tanto a direita ou a esquerda, que, ao meu ver, é a mesma coisa, não resolve nada, não traz solução. Alguns políticos têm interesses nobres em relação à sua população, e nós estamos assistindo uma confusão em que os poderes, entre aspas, eles são harmoniosos, mas essa harmonização não tem a verdade como cerne para que possa funcionar. Eu observo que tem muita gente inteligente, muita gente interessada em trazer resultados para as confusões em que são criadas. As confusões que são criadas, elas não são o suficiente para que venhamos chamar isso aqui de democracia. As confusões aos quais elas são criadas, nós temos que saber quem são as pessoas que criam essas confusões. E essas pessoas que criam essas confusões, elas tinham que ser alcançadas conforme o artigo 5º da nossa Constituição. Ninguém está acima da lei. Mas por que não funciona? Porque as pessoas anunciam a democracia, mascarando o sistema, isso de forma igual, tanto político de esquerda como político de direita, porque para mim não existe nem os dois, porque os dois não entendem nem sequer o que estão fazendo, porque não tem solução, é só observar. Eu sou a favor da democracia. As democracias, ou a democracia, ela tem seus defeitos. E os defeitos mais nobres da democracia é simplesmente aumentar sem consultar o poder, que é o povo. E esse povo teria que ter uma força dos deputados que poderia dizer sim ou não sobre os aumentos. Tem uma fiscalização mais profunda. Mas o que ocorre? A nossa democracia ela foi criada para ter um poder central. Para ser um poder central e que as pessoas que fossem eleitas desses estados, elas pudessem ser ou alinhar-se com aqueles que governam. E a base desse alinhamento é simplesmente o dinheiro. Não é possível que as pessoas não estejam observando, não é possível que as pessoas não estejam enxergando esse fedor, esse odor de corrupção, essa condição que se encontra o Brasil, porque as pessoas estão vendo o que está escrito na Constituição, algumas pessoas leem a Constituição, e o que mais eu tenho como retirar, até mesmo retirar a opinião de algumas pessoas, repito, até pessoas que ajudaram a construir essa Constituição, mas que precisam abrir seu entendimento que nós não estamos lidando com pessoas inescrupulosas, mas inescrupulosas, pessoas perigosas, pessoas que vê outras pessoas morrendo de fome e para elas não vale de nada. Então eu vejo alguns juristas defendendo a tão sonhada democracia, que o Congresso Nacional é o que é o responsável por criação de leis, que é o Congresso Nacional que é responsável por A, B, C, tanta coisa, e o que na verdade deveria haver uma descentralização, restaurar os poderes do Estado, restaurar o poder dos municípios,
trazê-los independência nas suas ações, nas suas normativas, fazer com que os estados e os municípios viessem a ter a sua responsabilidade, tratar o seu cidadão, crime municipal, crime estadual, crime estadual. Os juízes cuidassem dessas pequenas causas e que as causas federais, sim, aí sim, seria o Suprema Corte tratar do assunto. Mas o que ocorre é que esse poder central, onde poucas pessoas decidem ações, decidem projetos, decidem normas para ser aplicadas sobre um espaço enorme chamado Brasil, um território desse, e que nós observamos que a educação não funciona porque é um poder central distribuído sobre ministérios ao qual a gente sabe quem sobe ao poder. A gente sabe que a segurança não funciona sobre essa confusão, sobre essa balbúrdia que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos observando que essas coisas não andam. Por quê? Porque não existe uma descentralização. O poder tinha que estar na mão dos estados, nas mãos dos municípios, conforme a Constituição, que cada um cuidasse das suas obrigações e pague as taxas necessárias sobre uma federação, mas não são obrigados a assistir intervenções estaduais, intervenções nos municípios, por via de uma organização federal. Isso é que não é democracia. E essa centralização nós estamos vendo. Mas os deputados, eles são federais. Por via das dúvidas, o deputado federal tinha que tratar dos assuntos que cabe a não violação à Constituição do Estado. Cabe esse procedimento. E esses deputados, caso queira sair candidatos, eles são representantes dos estados, saem dos estados para tratar de assuntos sobre impostos, assuntos importantes, mas que trate dos assuntos que dê assistência às organizações, às autarquias, que trate de assuntos federais. Dessa forma, seria o máximo reduzido, porque não precisaria de 513 deputados. Então a gente começa a ver que a ordem pública não precisaria, se fosse algo que fosse crime federal, se agiria com a Polícia Federal. Caso crime do Estado, nós temos as polícias investigativas, nós temos a Polícia Civil dos Estados. Então essas polícias receberiam mais poder, mas também mais responsabilidades, porque seriam, de fato, punidos de acordo com os erros ou com seus acertos. Então não precisaria que tivesse essa quantidade de pessoas, essa descentralização, esse poder, a gente chamaria isso de democracia. Isso seria democracia, onde os poderes dos estados poderiam ser assistidos pelos seus juízes, tratariam os seus assuntos e, caso ocorra, dos seus próprios procuradores, seus próprios promotores, sem que tivesse algo. Agora, se houvesse um desvio de verba federal, aí sim agiria ali a Procuradoria, se agiria com a Polícia Federal, uma polícia com mais responsabilidade, aí sim, mas tratando dos estados, as constituições dos estados tinham que ser respeitadas e não teria que haver nenhuma intervenção. Cada um trate da sua responsabilidade e as pessoas que votaram saberiam como votar, porque não colocaria qualquer pessoa. E no Congresso Nacional não seria nem necessário tantos partidos, nem seria necessário isso.
Reduziria muito se nós tivéssemos, de fato, uma democracia. Ao ver os deputados federais, eles teriam até mais liberdade, né? Até mais. Os senadores teriam até mais liberdade. E isso faria com que a máquina funcionasse, que a democracia de fato funcionasse, e não teríamos tanta gente pendurado em cabide nesse Brasil afora. A coisa ia fluir da melhor maneira possível, e uma maneira que atenderia a todos. Os deputados federais tratariam dos gastos do governo federal em assuntos primordiais: segurança, proteção do seu cidadão, a ação sobre investimentos estrangeiros, assuntos mais importantes, porque os estados estariam cuidando dos seus cidadãos em termos de educação, em termos de saúde, em termos de segurança, enquanto os deputados tratariam de assuntos muito mais importantes, como acabo eu falando. Então não teria tanta confusão ou desvio, porque, meu amigo, quando se junta uma quantidade de dinheiro central, dificilmente esse dinheiro vai chegar a quem realmente precisa. Então é preciso que as prefeituras, preciso que os estados, sejam eles tirado a corda do pescoço. E ninguém pode, de maneira nenhuma, culpar os governadores, porque existe uma legislação federal que está acabando com os estados. Tanto é que nem mesmo para tratar de assuntos da sobrevivência do Estado, que é justamente o recolhimento de impostos sobre imposto sobre circulação de mercadoria, nem isso as pessoas se entendem. Então o Congresso Nacional, ele não é para ter deputados e senadores com as suas ideologias. Seriam para tratar assuntos importantíssimos da democracia. Ali se trataria os investimentos em compra de armas, compra de uniformes, compra de tudo que você que trate da segurança, seria tratados porque os impostos de território nacional seriam para o governo federal e são impostos que vêm dos representantes do seu estado. Então o povo teria de fato representante. Então saberia como gastar. Não, vamos saber onde é que está sendo empregado os impostos do estado de São Paulo. Não, o imposto do estado do Sergipe, de Alagoas. Não, o estado de Minas Gerais, o estado de Rio Grande do Sul, Goiás. Todos teriam seus representantes eficazmente interessados em saber onde estavam sendo gastos os impostos e não receber para ficar caladinho, como todos estão e nós estamos assistindo. E essa pantômica, essa pantomina, e dizem que chama isso de democracia. Isso não é democracia. O que mais me espanta, repito, são pessoas que defendem esse sistema, e que diz que a democracia está em risco. Em risco uma coisa que nunca existiu. Então essas pessoas precisam pensar mais um pouquinho. Se está difícil porque não existe democracia, então é um prato fácil e perfeito para a gente empregar verdadeiramente a democracia. Fora isso, nós não temos mais nada o que fazer. Não é possível que assuntos nacionais possam ser discutidos sob pequenos grupos e aprovados para ser aplicado em 210 milhões de pessoas, onde assuntos tinham que ser resolvidos justamente local. Isso não cabe na minha mente chamar isso de democracia. Isso que nós estamos vivendo no Brasil, não. Um abraço a todos e até mais.